Dizem que as melhores conversas acontecem quando a gente esquece que está sendo entrevistado. Vitor, hoje nossa entrevista vai acontecer durante um treino. Preparado? Bora nessa. Bora, acompanhe. Quem te acompanha percebe duas paixões que parecem ser distintas, né? Geopolítica e wellness. Em que ponto essas duas paixões se encontraram na sua vida? Olha, eu acho que desde cedo eu sempre gostei muito de história, né? Acho que todo mundo tem uma matéria na escola que ele vai um pouco melhor, matemática para alguns, arte para outros. Para mim era história, geografia. Então desde novo eu fui enveredando para essas áreas, mas ainda sem saber que podia ser nomeado geopolítica, né? Aos pouquinhos eu fui crescendo e entendendo que falar desses assuntos, esses diversos países, isso me atraía, né? Eu sempre viajei muito também desde pequeno, então ver diferentes culturas, transitar por diferentes povos e países, isso sempre me atraiu desde novo. Aos poucos, quanto mais eu envelhecia, mais eu ia entendendo que isso caía nesse lugar da geopolítica, né? Não só falar de política no Brasil, que também sempre me interessou, mas falar de política de uma maneira mais ampla. Então entender essa geopolítica foi me ajudando a me entender também. Acho que é nesse ponto de conexão que chega o wellness, ou o próprio esporte, né? Eu faço yoga, faço pilates, entrei no CrossFit há pouco tempo, no ano passado, agora surgiu o Hyrox, e acho que são esportes e esse tipo de exercício me ajuda a me entender também. Então acho assim, a geopolítica e esse mundo mais do wellness, do bem-estar, são maneiras de Vitor entrar em contato consigo mesmo. Dentro do esporte eu consigo, sabe, são momentos em que eu posso ser mais autêntico dentro de mim, sabe, elaborando um pouco até da geopolítica, elaborando um movimento, suando ali, eu consigo às vezes ir para esse lugar de tipo assim, da identidade, sabe, que eu acho que ainda é uma constante, não Sim. que eu saiba quem eu sou, Sim. Acho que é uma eterna descoberta, mas esses dois focos me ajudam a ir por esse caminho aí de quem eu sou. Mais ou menos você falando, me vem muita ideia de que quando a gente faz uma atividade física, né, é muita gente com a gente e a geopolítica é a gente no mundo. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Né? Então, assim, então você consegue traduzir a sua presença, né, no mundo, né, Vitor, Total. E o seu papel. Como é que sou eu diante desse cenário todo que se desenrola? Como eu me coloco nesse mundo, né? A partir dessas experiências minhas, tão minhas, né? E o esporte deixa isso muito claro. Porque tem esporte também, a equipe, mas sempre tem esse lugar do mental, você com você mesmo. Meu treinador, Rodolfo, meu coach, ele até fala que é você num quarto escuro com você mesmo, né? Mas a partir daí, são vários quartos escuros aí, é o mundo inteiro, né? E eu acho que tem tantas similaridades e semelhanças entre nós e os outros, por mais distantes que estejamos, geograficamente falando, né? Você pega, sei lá, pessoas na França, ou seja, na Tailândia, no Mianmar, esse quarto escuro aí que a gente transita sozinho, às vezes é muito parecido, apesar de a gente não achar, né? Sim. Porque acho que a gente vai para aquele lugar tipo assim, poxa, mas isso é tão longe, lá na África, lá na Ásia, lê de engano, meu amigo. Sim. Os problemas, tanto nossos pessoais quanto de sociedade, políticos, são muito parecidos. É nesse lugar que eu tento ir. Como é que você percebeu que queria informar, trazer a comunicação de uma maneira diferente, Vitor? Traduzir tudo isso que você viveu, onde que você aprendeu de uma maneira diferente? Olha, eu acho que eu terminei juntando quem eu sou de fato. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais expansiva, juntar as peças de uma forma que as pessoas entendiam, né? E eu lembro que quando eu já estava no Rio de Janeiro, eu morava em Nova York há muito tempo, fiz cinema. Quando eu chego no Rio, minha irmã fala sobre a newsletter. É um momento ainda que está começando esse movimento, essa tendência. E a minha irmã mais nova, Júlia, ela fazia Wharton, né? University of Pennsylvania, lá na Pensilvânia. Ela fala, cara, aqui só bomba essa newsletter, os estudantes, a comunidade lê muito isso. Eu acho que é sua cara, né? Então ela meio que me mostrou que isso estava virando tendência, essa coisa de você tentar deixar mais palatável assuntos que parecem ser difíceis. E era um talento que eu sempre tive, desde a época da escola, né? Eu conseguia pegar assuntos mais complexos e colocar eles de uma forma que, enfim, professores, os outros alunos terminavam entendendo, gostando
daquele borogodó que eu trazia ali. Então eu falei... Você faz muito bem feito. Obrigado, Sou sua fã. obrigado, fico feliz. Eu acho que assim, eu sempre entendi que eu tava na comunicação. E aí saindo do cinema, ali eu falei, não, acho que o jornalismo tem muito a ver com isso, né? Essa coisa de você se expressar, mas ajudar os outros também a entenderem. Eu fui entendendo que era como se eu fosse um canal, assim, sabe? Na hora que a gente tá conversando, falando, é tipo a minha maneira, assim, de contribuir. E, gente, às vezes eu vejo as pessoas falando de forma tão erudita e complexa, e pra você conseguir deixar simplificado, você tem que entender de onde você tá vindo. Mas não adianta colocar dessa forma, porque eu acho que não tem um ponto de conexão muitas vezes. E foi isso que minha irmã me ajudou a ver, que tinha um mercado novo ali, né? Para além daquele linguajar mais rebuscado, o jornalismo profissional, que querendo ou não, é a fonte. Eu fiz depois minha segunda faculdade de jornalismo, na PUC, na época que eu morava no Rio. Acho que a gente tem que estudar mesmo essas questões, ética jornalística, etc e tal. Mas deixar isso numa outra embalagem. Sim. Ainda mais nesses tempos de rede social. Exatamente. De tanta desinformação. Isso que eu ia trazer mesmo, porque assim, agora há uma demanda por um consumo de informação muito rápido. Sim. E você traz assuntos que são, de certa forma, profundos, que exigem uma profundidade de conhecimento. Como é que você consegue equilibrar isso hoje em dia, né? Então, de que forma você consegue equilibrar essa informação rápida com assuntos profundos? Olha, eu diria que é difícil, mas eu diria que a gente tem que sempre partir do jornalismo profissional. Acho que é quase uma educação em tempos de internet, de você saber ali a fonte, da onde que vem, separar o joio do trigo, né? E eu acho que quem faz... Ok, hoje em dia qualquer um pode, né, escrever o que quiser, um blog, digitar ali no WhatsApp, aí você vê toda essa questão de desinformação, de fake news, que querendo ou não, é um dos principais problemas geopolíticos nossos hoje em dia. Sim. De acordo com o Fórum Econômico de Davos, ele está ali quase que número 1, número 2, a desinformação, as fake news, como problema geopolítico. Então acho que parte daí quase de uma educação midiática, uma educação digital, né, de saber de onde vem aquela informação, e aí traduzir isso de uma forma mais... simplificar assuntos complexos, sim, mas sem deixar de entender que quem produz, quem faz, quem vai atrás, tem história, tem bagagem, sabe? Sim. Acho que a vida digital, ela espelha muito o que está acontecendo aqui fora. Então assim, não é qualquer coisa que eu vou dividir, não é qualquer coisa que eu vou falar. Sim. Quem escreveu aquilo? Normalmente pessoas que estão trazendo informação de qualidade, seja de maneira simplificada, seja num grande jornal, são pessoas que têm um embasamento, sim, ali, fizeram faculdade, estudaram, estão fazendo aqui fora também antes de estar contribuindo ali na internet. Então acho que é muito importante essa diferenciação, né? Da onde está vindo aquilo, quem está botando ali, com qual intuito. Eu me preocupo muito com isso. Você acompanha guerras, conflitos diariamente. Sim. É possível estar bem informado, sem ficar ansioso? Como é que isso te afeta no seu dia a dia? Olha, acho que faz parte de uma certa ansiedade, ainda mais nesse mundo pós-moderno que a gente vive hoje. É muita informação, né? Então não é só o Jornal Nacional passando na TV. É você recebendo ali um monte de notícia no WhatsApp, no Instagram, você abre, vê um monte de coisa. Mas acho que tudo é contexto, sabe? Acho que assim, não dá pra viver num mundo em que você esteja simplesmente alienado para que você não se sinta, então, ansioso, né? Mas acho que como você trata essa informação tira a ansiedade, né? Acho que é por isso que meu trabalho é tão importante. Acho que tem muito a ver com isso, né? Entender o que está acontecendo, entender aquela guerra, da onde que ela veio, para onde que ela veio, quais são as possibilidades ali de resolução daquilo, trazer contexto, né? Sim. Então, assim, é possível estar bem informado, mas sabendo justamente como gerenciar aquele tipo de informação, né? Vez ou outra, claro que imagino, todo mundo vai querer se desligar um pouquinho, mas acho que é isso. Tratar a informação, né, como algo que vai sempre mudando o seu curso, né? Sim. Então teve essa dinâmica aqui agora. Como entender isso para que essa dinâmica seja diferente de uma outra forma, de outro tempo, né? Acho que é tratar a notícia mais como esse tipo de... que não é algo fixo, né? Algo que pode se desenvolver. Não se alienar, né? Então você tem que entender que está acontecendo isso e qual o papel disso no contexto que você vive, né? Então, sim, acho que as pessoas buscarem um pouco isso. Por isso que, assim, por exemplo,
O Expresso não é nada sensacionalista. Acho que é isso que causa ansiedade muitas vezes. Sim. Por isso que eu digo o trato da informação. Porque às vezes a mesma notícia você pode pegar e falar, ó, tá acabando o mundo, acabou, já era, vai todo mundo para um bunker. Não, vamos entender direito isso, o que isso significa, quais são os desdobramentos aqui, né? Hoje já tem muito tal do clickbait. É como pegar aquilo e deixar aquilo completamente... que mexa com suas paixões, assim que se vende, né? Assim que você quer apertar. Quando você aperta aquela notícia que parece que o mundo ia acabar, não é bem aquilo. Então, assim, é contextualizar aquela informação. Isso ajuda a tirar a ansiedade. Sim, sim, perfeito, perfeito. Então, o papel justamente é esse, não trabalhar a notícia como sempre foi trabalhada, né? A gente acostumada, justamente muita gente diz assim, eu não assisto mais jornal para não ficar ansioso, porque só é notícia ruim. Mas não é a notícia que é ruim, é com a forma que essa notícia é passada que é ruim. E como você entende que ela pode também apontar para diferentes consequências do caminho, sim, né? Sim. Existe algum conflito que esteja acontecendo internacionalmente que é importante o brasileiro, a gente aqui no Brasil tá ciente, né, que pode mudar o cenário nos próximos 5 anos? O que é que pode acontecer? Você falou nos próximos 5 anos. Eu não falar de uma guerra aberta, eu acho que é interessante a gente falar de uma nova Guerra Fria. E aí eu acho que já tem muita gente ciente disso, porque é um movimento contínuo, mas que só tende a crescer ainda mais nos próximos 5 anos, que eu acho que é China e Estados Unidos, né? Não tem para onde correr. Nós temos uma potência hegemônica, como todos os períodos da humanidade tiveram, que é os Estados Unidos, mas a gente está assistindo aqui agora, nesse momento, a derrocada dos Estados Unidos, né? De forma simbólica. Sim. E a China tomando esse lugar de potência hegemônica. Isso é muito natural em qualquer período da civilização humana, né? Seja Império Romano, seja Império Britânico. E sempre, de acordo com os teóricos que estudam relações internacionais, sempre de uma troca de potência hegemônica para outra tem guerra, né? Os Estados Unidos e a China ainda não guerrearam, de fato, mas tem diversos focos aí. A própria ilha de Taiwan, né, que é considerada pela China continental parte intrínseca de seu território, mas que tem um governo independente, apoiado pelos Estados Unidos, o modelo capitalista, não do Partido Comunista Chinês. Então, assim, a gente já está travando aqui o que a gente chama de uma nova Guerra Fria, né? Isso está muito claro, né? Essa ascendência, essa ascensão da China é muito óbvia, né? Seja comercialmente, seja tecnologicamente, até na questão militar ali, por exemplo, marinha, a China já tem uma marinha mais potente do que mais navios, né? Mais do que os Estados Unidos da América. Então a gente tem que estar de olho, porque, gente, as pessoas não entendem muitas vezes isso, acho que são diferentes ilhas, né? Tô no Brasil, que se explode o que está acontecendo na Polônia. Mas não, né? Exatamente o que eu ia perguntar, como é que isso afeta o Brasil? Falando de China e Estados Unidos especificamente, hoje em dia, por exemplo, até os anos 50, 60, 80% das nossas relações comerciais se davam ali com os Estados Unidos. Sim. Seja importação, exportação. Hoje em dia, 70% é com a China. Então, assim, visivelmente, a China tem tomado o lugar dos Estados Unidos em diferentes áreas, né? Então isso impacta desde questões assim, do preço do alimento, de onde a gente está importando, seja o leite, o café, a laranja. Aí por causa disso você vê Donald Trump fazendo o que agora? Guerra tarifária. Então assim, não tem como correr. A gente aqui na Bahia vai ser influenciado pelo que está acontecendo entre China e Estados Unidos, né? Ou até colocando de outra forma, a gente vê um movimento populista, nacionalista, mas da direita, uma direita que sempre foi um pouco mais... eu diria até que técnica, mais um conservadorismo mais pragmático. A gente vê esse novo tipo de conservadorismo mais populista, sim, mais tribal, de certa forma. E isso a gente pode fazer paralelos entre o que acontece aqui na nossa política. Agora a gente vai ter eleição, né? Do que acontece com a Polônia. Então você fala, Polônia, mas aquele país tão longe ali e tal, não sei o quê. Mas às vezes aquela bandeira sobre o aborto que tá rolando em Paris pode ser influenciado por políticos aqui do Brasil. Reverbera, né? Vai vir. Então, assim, é tudo entrelaçado, não tem pra onde correr. Acho que até nessas eleições a gente vai ver um pouquinho mais de política externa. Acho que o Brasil sempre... eu adoro acompanhar eleições, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Acho que política externa sempre foi um assunto muito importante para os Estados Unidos, até por ser a nossa atual potência hegemônica. Sim. Então, assim, vai invadir guerra, vai invadir país, vai fazer guerra, é Israel, é China, isso cai.
Palestina, é Gaza, isso cai muito forte nas eleições americanas. O Brasil nem tanto, o Brasil a gente fica mais ali nos assuntos domésticos, violência, inflação. Claro que isso também conta nos Estados Unidos, conta em todo o país, mas eu tô falando assim, que a política externa nem sempre é muito definidora durante as eleições, mas agora, acho que até por causa da guerra tarifária de Donald Trump, isso começa a entrar com mais peso. Né? A gente vê Lula chamando lá a Casa Branca, a gente vê Flávio Bolsonaro, que parece ser o candidato principal aí da oposição, falando também sobre tarifa, sobre guerra, sobre Casa Branca. E trazendo o próprio Estados Unidos para dentro do Brasil. Eu tenho interlocução com Trump. Então, assim, para o Brasil é melhor que eu seja eleito porque vai ter relação melhor com os Estados Unidos. Então a gente começa, assim, a ver o quanto que os outros países, sejam nossos vizinhos, seja atravessando o Atlântico, impactam na nossa vida aqui diretamente. Diretamente. Então, assim, é bacana as pessoas acompanharem no Expresso o que está acontecendo, porque isso impacta na nossa vida. Sim. Né? A gente tem essa consciência. Acompanhar no Expresso sem ansiedade, tá? Sem ansiedade. Vamos falar agora de Hyrox. Hyrox. Você já participou de 2 competições. Como é que foi? Por que o Hyrox está se tornando tão viciante, crescendo tanto? Olha, acho que o Hyrox, primeiro que ele mistura força, resistência e é muito fácil de explicar, né? Eu até falei sobre isso na newsletter, inclusive, porque às sextas-feiras a gente faz uma newsletter focada em wellness, né? Fala de saúde, equilíbrio e bem-estar. E o Hyrox chegou com força total, né? É um produto muito bem embalado, muito bem marketado e acho que o primeiro ponto é esse. É simples de explicar, é simples de entender, né? São 8 quilômetros de corrida, uma estação de exercício a cada quilômetro. É uma fórmula que você replica ela sempre que você vai competir um Hyrox em diferentes países do mundo, né? Acho que já são mais de 30 países que estão tendo Hyrox, que tiveram Hyrox. No Brasil chegou ano passado, aqui pela primeira vez. Eu fiz em março aqui em São Paulo. Depois em junho agora, a coisa viciante mesmo, você vai viciar. Em junho eu fui pra Buenos Aires. Mas é isso, é fácil de entender ali aquela logística. A curva de aprendizado é muito menor do que o CrossFit, por exemplo. Eu também entrei no CrossFit ano passado, mas acho assim que, claro que tem técnica no Hyrox, né? Você saber a melhor forma de empurrar aquele sled, você saber como utilizar melhor o seu corpo para empurrar uma bola. Tem estratégia, né? Às vezes vou usar mais a parte da frente da perna, mais quadríceps, vou usar mais glúteo para não cansar tanto. Mas o CrossFit exige mais tempo de aprendizado, né? Você desenvolver um snatch, você conseguir fazer um clean and jerk com aquela técnica perfeita, botando mais peso, isso vai demandar mais tempo. E o Hyrox eu acho que entrega esse resultado mais rápido. Em tempos de Instagram, em tempos de rede social, perfeita analogia. Essa evolução fica mais perceptível, mais visível. Então assim, é esforço, é difícil, tem que treinar muito. Mas esse esforço é um esforço instagramável. Essa curva de aprendizado você consegue medir ela muito fácil. Né? O CrossFit, por exemplo, muda a prova. Você vai competir aqui agora em Goiânia é uma coisa, chegou lá, sei lá, em Nova York para fazer um CrossFit é outra. O que é mais dinâmico, deixa até mais gostoso, porque passa anos você ainda está ali experienciando aquilo. Mas em tempos de entrega rápida, o Hyrox consegue te dar isso. Então assim, é uma prova muito difícil que vai exigir de você, mas você fez uma prova em 1h30, depois se você vai fazer uma prova em 1h18, já tá aí, ó. É muito mensurável, é muito fácil de medir, né? E aí, além disso, poxa, as arenas, a torcida, a arquibancada, o pet, a música alta, aquela adrenalina, a maneira que eles empacotam aquilo, sabe? Esse marketing é muito bom. Então, assim, é esforço instagramável, sabe? Fácil de assistir, gostoso de... A ideia do pertencimento, né? Aquela galera toda ali com o mesmo intuito. Acho que tudo isso transforma o Hyrox nessa febre que tá. E no seu dia a dia, vamos falar um pouquinho de treino, né? Você treina aqui na aldeia. Sim. Você percebe que esse treinamento muda alguma coisa no comportamento, no seu dia a dia, traz algum benefício? Com certeza. Acho que Hyrox, assim como qualquer outro esporte, eu nunca vou falar do Hyrox, mas a questão da disciplina, do foco, né? Da própria ansiedade que a gente falou mais cedo, né? Do mental, né? Acho que tudo isso você trabalha no Hyrox, no esporte, uma ideia de superação, de que eu posso fazer, se colocar naquele lugar e falar, caraca, é você contra você mesmo. Né? A gente até falou ali no início um pouquinho sobre o quarto escuro, né? É essa ideia de que eu posso, né? Eu me comprometo com tal meta e eu consigo. Sabe aquela hora que todo mundo às vezes fala, cansei, agora eu vou parar? Não, você não vai parar. O Hyrox mostra muito isso, sabe? Você consegue. Grandes marcas hoje em dia estão de olho no Hyrox, né? Grandes marcas. Assim, muito tempo foi Puma, né?
E agora, até uma notícia recente, você deve ter visto, o principal fundo de investimento da Louis Vuitton querendo comprar o Hyrox, né? E aí você vê justamente como não é só esporte, não é só essa ideia de suar e de fazer o exercício, é lifestyle, Sim. é estilo de vida. Sim. Por que uma grande marca dessa quer o Hyrox? Porque ela não está comprando uma modalidade esportiva, ela está comprando um jeito de se colocar no mundo, um estilo de vida, um wellness. Treinar, hoje em dia, é o principal símbolo de status, me parece. Sim. Já falei disso na newsletter também, hein, gente? Tô aqui vendendo meu peixe, mas sai um carro, sai uma bela joia e fica um estilo de vida. Que no Instagram você vê, poxa, essa pessoa faz Hyrox, essa pessoa faz pilates, essa pessoa tem tempo. Tempo é muito precioso também. Quem tem tempo de se colocar nesse lugar de superação e de estar sempre performando? O Hyrox entra nesse lugar, acho que é de performance. Não tem performance no bom sentido, de que, tipo, vamos diminuir meu pace na corrida, deixa eu ver quanto que eu consigo correr aqui. Mas tem uma performance ali também de, deixa eu performar pro meu público, né? Sim. Assim, é fácil também você se colocar nesse lugar de, tipo, de treino, de alimentação, de exercício, de constância, né? Poxa, quantos trabalhadores aí tem que ficar 2 horas no ônibus indo para o trabalho, depois 2 horas para voltar, chega exausto em casa? Será que vai ter tempo de realmente se comprometer ainda? Não sei quantas horas de exercício e Hyrox e tal. Então, assim, acho que entra nesse lugar de status, né? Nada mais mostra isso do que a Louis Vuitton querer comprar agora a marca. Exatamente. Ou investir nela, pelo menos. Eu vou pro meu primeiro Hyrox no Rio de Janeiro agora. A gente vai se ver lá. Vamos, com certeza, eu também vou estar lá. Então, qual dica você me dá, assim? Olha, eu tô muito ansiosa, viu? Já tô com a barriga de agora. Eu acho que o primeiro eu fico ansioso, o segundo eu fico ansioso, porque depois você quer melhorar o tempo, vai mudando algumas questões, você vai se aperfeiçoando, você quer sempre melhorar, uma constância. Mas eu vejo que você vem treinando. Tô treinando direitinho. Tá belíssima Sou lá disciplina. nos exercícios. Isso é importantíssimo, não tem nem pra onde correr. Você vai ter que ver ali o que você faz não tão bem, né? O que você precisa mais de esforço, entender a prova. Corrida é essencial, você tem que ter um bom pace, porque por melhor que você saia, você faça aquelas estações, seja o wall, seja o esqui, a gente tá aqui no esqui. Se você não tiver um pace de corrida e a corrida comprometida, que a gente chama de compromise running, né? Que é correr cansado, fadigado, a perna pesada, não tem como você fazer uma hora boa. E é nessas horas que entram, essa vai ser minha dica, o mental. Tem que trabalhar isso aqui. E eu juro, gente, eu falei com minha terapeuta muito sobre Hyrox antes de viajar. Porque tem uma hora que seu cérebro, sua mente, prega uma pegadinha em você. Tem uma hora que ele fala, e eu acho até que é mais ou menos ali no sled, depois do 3º KM. Tem hora que ele fala assim, chega, já deu, vamos andar um pouquinho, você não vai dar conta. É nessa hora que entra a cabeça. É você com você mesmo ali, tipo, não, vamos, eu consigo, eu consegui. Então assim, a minha dica é trabalhar o mental. E eu venho lendo muito sobre isso, a gente vendo o quanto o mental é importante para qualquer esporte. É tudo na vida, né? Eu acho. Tudo na vida. Às vezes a gente se sente inseguro que aí eu trago até um outro assunto também, já emendando. A gente se sente inseguro em tempos de tanta exposição, as pessoas se sentem inseguras, terminam colocando. Como é que a gente tem que ter um mental de, não, tô fazendo o que eu posso, bacana. Eu no cross e no Hyrox, muitas vezes eu sinto um cansaço no meio do odd, mas eu vou, não, tá gostoso, eu tô aqui porque eu quero estar. Aí muda o meu pensamento, sabe? Muda o meu pensamento, né? De não falar, não, eu tô sentindo dor. Não, a dor faz parte aqui na perna, desse movimento. Sustenta que vai dar tudo certo. Perfeito, Patrícia. Acho que esse é o caminho. E acho que o Hyrox vai nesse lugar aí, sabe? É uma hora sustentando aquilo, né? Não é um odd de 30 minutos, 20 minutos. Sim. Então, assim, é a cabeça mesmo, são os pensamentos. Os pensamentos que vão te levar lá longe. Você já treinou, você já levantou, já fez o esqui, já correu, já sabe o seu pace. Agora tá aqui na cabeça. Tô preparada. Chegar ali só depende da sua cabeça. A gente tá falando do Hyrox, né? De ser instagramável, de ser digital, das pessoas conseguirem esse crescimento do Hyrox justamente porque ele é possível você mostrar ali sua evolução rapidamente, né? Existe nesse mundo do digital, ou então no próprio mundo da comunicação, alguma linha que você não ultrapassaria para ter alcance, para ter visibilidade? Com certeza. A gente vive nesse mundo da nossa
identidade digital, né? A gente tem ali a nossa pegada digital, quem somos nós na internet. Isso é geral, né? Você vê que, sei lá, hoje em dia, sei lá, você pode ser um super médico, super bem conceituado, formado. Se você não está entregando ali no Instagram, desenvolvendo algum tipo de visibilidade, muita gente fala assim, esse médico que está me indicando, deixa eu ver aqui no Instagram dele, deixa eu ver quantos seguidores tem. Às vezes tem pouco seguidor, porque o cara já tem anos de experiência, mas tem lá um super embasamento. Então, assim, ainda que nós tenhamos que engajar, né? Você fala muito disso, né? De viralizar, né? Acho que existe uma coisa muito clara que eu aprendi na faculdade, que é a ética jornalística. Eu não cruzo ética jamais. Assim, eu não gosto da notícia sensacionalista, do tipo, é isso, acabou o mundo, sabe? Aquelas letras garrafais, aquelas manchetes prontas para mexer com nossas paixões. E nós somos muito sensíveis a isso, Sim. né? Estudos mostram aí que você tende a ler e querer ler e acreditar no que dialoga já com sua ideologia, com o que você já está acostumado a pensar. Se for uma informação, mesmo mentirosa, se aponta para o que você já tem como verdade dentro de si, você raramente vai questionar aquilo. Então, assim, eu não brinco com mentira, eu não tento manipular, seja quem está me assistindo, me vendo. É informação peneirada, justificada, pesquisada, embasada, seja para um lado, seja para o outro. Eu tenho minhas bandeiras, né? Eu cresci de um jeito, eu sou de um jeito, mas eu jamais vou espalhar mentira, fake news, entortar a notícia para caber dentro do que eu quero falar, sabe? É ética simples e pura, sabe? Porque eu tenho um candidato X, porque tem o empresário tal, que eu não gosto, tal, não sei o que, não, mas ele fez aquilo tem que ser falado. Vou omitir, porque eu não quero que a gente dê ibope pra ele. Gente, se ele fez aquilo, nós somos todos seres humanos. São prós e contras, são várias nuances, não tem preto e branco, né? Então eu tô aqui pra isso, pra mostrar essas nuances, essa paleta acinzentada que perpassa todos nós, mas jamais eu vou destruir minha ética, passar por cima para fazer valer algum tipo de pensamento meu. E na comunicação, né? Como é que você percebe justamente essa sociedade da performance, né? Então, assim, hoje em dia, os próprios veículos, né? Você vê que a Globo, com Cazé, agora, justamente, né, na Copa, você viu, né, necessário performar. Como é que você percebe esse nível que o digital impôs à comunicação? O que é de bom e o que é de ruim? Olha, eu acho que faz parte, tá? É um novo mundo. Desde que a gente teve a Revolução Digital, dizem que a nossa Revolução Digital, que a gente está vivendo agora, é tão impactante, uma das mais impactantes desde a Revolução Francesa, em termos de mudar a humanidade. Como é que a gente dialoga, transita, pensa, troca um com o outro. Então, assim, o digital tá aí, não tem pra onde correr. Então, os grandes meios de comunicação, seja a TV Globo, seja o New York Times, eles estão aprendendo a transitar nesse lugar, né? Que sim, nos dá muitas possibilidades, isso é legal, né? As brincadeiras que podem ser feitas, os diferentes... as telas em que a gente pode assistir aquilo, né? A facilidade que isso nos dá, essa democratização da informação, né? Ou você chegar e poder botar no YouTube, em teoria, algo você não está pagando por uma assinatura ali, ou... acho que as possibilidades são muito maiores. Ao mesmo tempo, traz, de novo, a ética, né? A ética jornalística, como colocar aquela informação. Democratizamos a informação, legal. Mas agora qualquer um pode falar isso. Quem é esse qualquer um que está falando? Com qual intuito? De onde está vindo isso? Né? Então, assim, mexe com os grandes players, né? Mas muitas das vezes são grandes players que vão contratando ali pessoas que têm uma experiência, uma educação, uma formação, né? Uma qualidade. Mas eu acho também que esses grandes players estão aprendendo a navegar esse mundo. Acho que todo mundo, viu, Vitor? Todo mundo. A gente tá aprendendo a navegar. Você pensa numa grande mundo. empresa do New York Times, então eles já sabem, não sabem o que estão fazendo ainda. Então como é? Aumentar a presença digital, pegar um jornalista mais novo, pegar diferentes, sabe? Um influencer para ser jornalista. É no Instagram que a gente aumenta, põe o tal do paywall. Né? Não pode liberar aqui as notícias porque senão ninguém paga. Como é que a gente faz? Então põe um paywall. Não quer ver o paywall? A gente chama lá no Instagram para poder assinar a gente. A galera tá aprendendo, a gente tá no meio do furacão nesse momento. E você tem alguma previsão de futuro para isso, para comunicação? Previsão de futuro para comunicação. Eu acho que vai ter muito, primeiro, essa migração,
digital, podcast. Então, seja a Folha de São Paulo, seja o Jornal Globo, eles estão indo já para esse lugar, né? A própria inteligência artificial. Exatamente. A gente fala em inteligência artificial, Patrícia, a gente pensa muito em chatbots, né? Os robozinhos, o ChatGPT, o Claude. Gente, IA já está reverberando e está entrando em tudo. Seja medicina, seja ciência, tecnologia, espaço, guerra, arma nuclear. IA é tudo isso. E claro que a comunicação também está no IA, né? Então, assim, como usar esse IA, né? Porque também a gente aí, Não tem como voltar atrás. não tem como voltar atrás e nós ainda somos os vetores, os donos da sensibilidade, da comunicação, da criatividade, entende? Agora, assim, não é usar IA para botar um input ali, padronizar tudo e deixar que ele escreva por você. Não é isso, Sim. né? Então, assim, mais do que nunca o trabalho de editor-chefe vai estar presente. Sim. Essa editoria, essa escolha, a curadoria. Até voltando um pouquinho para essa pergunta passada, é muita coisa, é muita informação, sem qualidade, sem procedência. Quem filtra? Eu vou falar de Copa, eu vou falar de Hollywood, eu vou falar de filme, vai estrear agora a Odisseia de Christopher Nolan, eu vou falar de literatura, eu vou falar de política e geopolítica, a gente vai falar de guerra, a gente vai falar de Harox. Quem é que filtra? Quem é que separa? Quem é que fala assim, começa por aqui, vem por aqui? Então, assim, nesse mundo em que tudo pode, todo mundo escreve tudo, mais do que nunca a gente precisa da curadoria, de alguém que nos guie. Não é a IA que vai nos guiar, a gente guia a IA. Perfeito. Existe algum comunicador que você se inspira? Olha, eu tento ir muito para esse lugar de conexão com qualquer um, sabe? Eu odeio essa coisa de falar muito erudito. Porque a taxa Selic, a pessoa sabe o que é a taxa Selic, sabe o que é juros, sabe como é que os juros, o que sobe, o que desce, como é que era no Japão, como é que era nos Estados Unidos. Contexto para mim é essencial. Acho que quem traz muito contexto, faz analogias. Eu gosto de pessoas assim profundas. O Thomas Friedman, do New York Times, é uma pessoa que eu leio muito, apesar de ele não é dessa coisa tão coloquial. Eu gosto desse coloquial, né? Então eu leio o Thomas Friedman porque o cara é bom. O cara tem qualidade de formação. Mas essa coisa da oralidade, de deixar mais palatável, já não é com ele. Mas eu me informo com todo mundo, sabe? Eu gosto desses grandes jornalistas. Thomas Friedman tá É que você pega ele, traduz ele com informação de qualidade. Sim. A sua importância, né? Rachel Maddow também eu gosto muito. Rachel Maddow, ela já tá na NBC, MSNBC, mas ela fala assim, é uma hora aqui com a câmera, e já tem mais lugar de tipo conversa no bar, você já quer ver, já tem risadinha, já mais, sabe? Mas aqui no Brasil, falando de Brasil, eu leio, como eu tô te dizendo, eu leio os grandes jornalistas, assim, às vezes eu tento nem ver assim, que tá tentando, que é muito parecido comigo, pra eu não me influenciar. Mas eu gosto, Bernardo Melo Franco, ele é colunista do Globo, eu gosto também, eu acho que ele faz às vezes, eu gosto muito de pegar uma ideia que parece que não tem nada a ver, juntar, fazer um merengue com aquilo. Natuza Neri que tá na Globo News agora, a gente acompanha a Natuza Neri há muito tempo, muito antes de Globo News. Cristina Lobo, que primeiro é uma super comentarista da Globo News, e Natuza vem da escrita também, vem da Folha de São Paulo, mas ela tem uma oralidade, ela tem uma fofurice que me atrai. É gostoso ficar vendo, ouvindo-a. Acho que a comunicação perpassa muito, como você falou, né, a emoção. E você tá levando uma informação para alguém. Eu acho que tem que ter um carinho com aquilo, com a palavra. Então, assim, eu concordo com você. Para fechar, vamos trazer um pouquinho do Hyrox novamente, falando. O Hyrox vai muito além. A gente já trouxe a parte do mental, né, da importância do mental. O Hyrox exige preparo, exige que você tenha essa disciplina, que você vá na hora, ela se acredite em você. Vamos fazer uma analogia do Hyrox com a vida. Com a vida. Como é que você percebe isso, né? Com a comunicação e com a vida, e com esse ano de eleição, e com tudo que está acontecendo em geopolítica. Geleia geral, misturei tudo. Como é que a gente consegue acreditar? Como é que a gente consegue performar? A pergunta mais difícil você deixou para o final. Eu acho que você foi me perguntando e já foi me dando um pouco a resposta, porque isso, na vida, assim como no Hyrox, tem que persistir, tem que sustentar. É muito fácil de começar e não dar cabo depois. Todos os projetos a gente inicia, fogo de palha, voo de galinha e de repente, não dá, gente.
é daqui até ali, ó. São 8 estações, o último são os wall balls, que você adora wall ball. Então vai chegar no wall ball, assim, não dá pra parar na metade, não dá pra ficar pra depois. Então isso é a vida, tem que sustentar, iniciar, vamos que vamos. Mas e depois que passa o 3º quilômetro da vida e o 4º quilômetro da vida, né? É disciplina, é persistência, é acreditar em si, é trabalhar o mental. Acho que tudo passa por tudo isso, né? E saber que você vai conseguir chegar ali no final, seja qual final for, né? Eu tô falando dessa forma simbólica, né? Mas é um projeto, é uma relação, é, assim, é fazer dar certo, né? Então, se você falou de eleições também, de jornalismo, de profissão, acho que tudo passa por esse lugar, de tipo, não desistir, sabe? Acho que o mais importante é acreditar em você, acreditar na sociedade. Por isso que, de novo, quando eu trago informação contextualizada, pra gente saber que, ó, tem um caminho por aqui, tem um caminho por aqui, tem um caminho por aqui, sabe? Nada tá sempre escrito na pedra, sabe? Acho que tem muito a ver com isso, assim. As estratégias, como lidar com aquilo, passa no raio que passa pela vida, né? Eu acredito muito enquanto... dentro do jornalismo, o que me levou para o jornalismo foi justamente a parte de revista. Eu sempre gostei muito de textos com nariz de cera, sempre gostei de narrativas poéticas, eu sempre fui por esse lado, né? Por isso que eu fui. E eu vi em você muito algo no sentido de transformar assuntos como guerras, como conflitos, com um olhar positivo. Não é o fim do mundo. A gente não precisa fazer um jornal que esprema e saia sangue. A gente pode contar essa história por um olhar positivo, né? A história do copo tá meio cheio ou meio vazio. Eu percebo muito nas suas notícias que o copo tá meio cheio, sabe? Então, cara, vou te falar uma coisa. Acho que ninguém nunca tinha me dado esse feedback, ou esse tipo de, não sei de elogio, mas assim, eu fico muito feliz, porque eu acho que eu faço isso até de forma inconsciente. Eu sou uma pessoa, no final do dia, positiva, sabe? Não é aquele positivo bobo, tudo vai dar certo, gratidão, não é isso. Sou muito realista, sabe? Mas não basta nesse lugar muito fácil, às vezes, daquele pessimismo cínico. Desse lado, dá no mesmo, aquilo ali e tal. Não, sabe? Eu acho que isso é legal você me dizer isso, porque eu não penso nisso. Eu acho que isso transparece de forma muito natural, sabe? Seja guerra, seja o candidato que você não queria vencer a eleição. Calma, daqui a 4 anos tem mais. Eu não gosto de aquele lugar de tipo, acabou, é teoria conspiratória, uma grande conspiração. Polarizar demais as coisas. Polarizar demais. E aí, de novo, as redes estão fazendo isso, infelizmente, né? O algoritmo só aponta o que você quer ouvir. Você não consegue mais olhar o outro, ouvir o outro. Gente, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, assim, vamos tentar ouvir o outro lado. Vamos tentar chegar num consenso. É possível chegar num consenso com quem pensa diferente. Sim. Eu acho que eu tenho que trazer um pouco isso às vezes. Por isso que, de novo, sabe? Eu tenho uma história de vida. Acho que a história de vida de cada um faz você pensar de certa forma, né? Eu não nasci no século XIX, árabe, muçulmana. Isso com certeza me faria me pensar de um lugar, mas justamente por saber que eu não nasci assim, deixa eu entender que meu olhar daquela mulher árabe e muçulmana. Não foi assim não foi assim que a vida fez com que acontecesse comigo, mas ela é isso. Isso é a identidade dela. Então, assim, como tentar compartilhar desse mundo como um todo, do que falar aqui tá errado, aqui tá certo, aqui faz um muro, você não entra, você... Poxa, assim não dá, gente. E bacana é isso, né? A gente faz atividade física, vem pro Hyrox, traz a gente e se conecta com tudo. Obrigada, Vitor. Poxa, adorei demais, obrigado. Adorei o convite, adorei a proposta aqui, juntar tudo no box de crossfit. Venham fazer Hyrox também aqui, entender de geopolítica com o Vitor de uma maneira sem ansiedade. Vitor, muito obrigada por compartilhar sua visão de mundo. Você realmente é RX na geopolítica. Eu continuo o Scale, mas esse último quilômetro a gente pode correr junto. Vamos lá? Bora.